um pouquinho nessas características aí de fonte de luz, meios e as formas com que a gente vai analisar aí as fontes policromáticas e monocromáticas, agora a gente vai olhar um pouquinho o princípio de propagação retilínea da luz. Então, a luz se propaga em linha reta, o que faz com que a gente tenha aí alguns fenômenos quando essa luz encontra corpos opacos. Então, por exemplo, aqui na nossa figura, a gente tem uma fonte de luz, ela encontra um corpo opaco, como ela não atravessa esse corpo opaco, ela vai, desviar desse corpo opaco aí, projetando uma região de sombra, né, que é a região que não tem raio de luz chega até essa região. Então, aí a gente vê a formação de sombra. Então, o princípio de propagação retilínea da luz vai ser muito utilizado, né, principalmente em situações onde a projeção da sombra nos ajuda a calcular aí o tamanho do objeto. A gente vai fazer um exercício do Tetra sobre isso. E a gente faz isso por semelhança de triângulo, a gente vai comparar a altura dos objetos com o tamanho da sombra formado, e isso se explica por esse princípio. Nós temos também o princípio de propagação retilínea da luz explicando os fenômenos de eclipse. Então, aqui a gente tem um eclipse solar, onde o alinhamento entre o Sol, a Lua e a Terra faz com que a Lua forme uma região aí de sombra, né? E como se ela entrasse aí na região onde a gente consegue observar o Sol, e a gente tem um tempo aí, né? Onde o Sol fica encoberto pela Lua. E no eclipse lunar, a gente tem aí o alinhamento entre Lua, Terra e Sol, e é a Lua que vai agora ter, né, sua luz, né, diminuída aí pela posição da Terra. A Terra entra na frente do Sol, né? Então, a gente tem uma região aí de sombra e penumbra em relação à Lua, porque ela não recebe diretamente os raios do Sol quando a Terra entra ali na frente. Isso se dá pela propagação retilínea da luz. Nós vamos ter também, pela propagação retilínea, algo muito importante, que é a câmara escura. Ela explica aí, né, as formas com que o nosso globo ocular forma a imagem. Então, quando a luz entra pelo nosso globo ocular, ela vai ser a imagem vai ser formada lá na nossa retina, e também é uma imagem invertida. Quem transforma essa imagem aí numa imagem direita é a interpretação do nosso cérebro. Isso não quer dizer que os objetos estejam de ponta cabeça, pelo contrário, eles estão no sentido que nós estamos observando mesmo, mas a imagem deles é formada de forma invertida na nossa retina, e aí é o nosso nervo óptico que faz esse ajuste, né, da imagem que é formada ali. Nós temos então um objeto, a distância que o objeto está a este anteparo, e se a gente pegar a distância que está o orifício aí, né, do anteparo aqui, até onde vai ser formada a imagem, a gente tem uma distância aí da imagem, né, de onde a imagem está sendo formada, e o tamanho da imagem. Essa relação também se dá por semelhança de triângulo, a imagem pelo objeto, né, o tamanho da imagem pelo tamanho do objeto, vai ser igual à distância da imagem, ou aí a profundidade da câmara escura, pela distância que nós estamos do nosso objeto. Então, nós faremos o exercício 4, o 5 e o 6 do Tetra, que vai trabalhar um pouquinho com essa ideia, né, de propagação retilínea da luz. Vamos falar um pouquinho de câmara escura e vamos falar também aí da projeção de sombra. Então, vamos lá, ó. Ele fala no 4 que a altura da imagem de um objeto posicionado a uma distância P1 é de 5% da altura em relação a esse objeto, né? Então, a altura da imagem é 5% da altura do objeto. E numa distância P2, essa altura corresponde a 50% da altura do objeto. Então, se a gente colocar assim, ó, a P1, quando eu coloco a uma distância P1, a imagem vai corresponder aí a 5%, né? Já vou colocar isso numa forma numérica, do tamanho do objeto. Então, se a gente pegar a relação, né, de imagem lá da câmara escura, ó, de imagem por objeto, a distância que tá lá do orifício até a formação da imagem, que eu vou chamar de P', e a distância que a gente colocou o objeto, que é o nosso P1. Se a gente substituir essa relação de 5% aqui, vai ficar assim, ó, 0,05% do objeto dividido pelo objeto vai ser igual a P' por P1.
Lembrando que o P' é a distância do orifício até onde é formada a imagem, e o P1 é a distância aí do orifício até o objeto, a posição que a gente colocou o objeto. Então, se a gente simplificar aqui, ó, nosso P', que é a profundidade da nossa câmara aí, vai ser de 0,05 P1. Eu vou fazer isso também, o mesmo raciocínio para o P2. Só que o P2 agora, ele é 50%, né? A imagem fica 50% do tamanho do objeto, porque a gente mudou a distância que esse objeto está. Então, vai ser 0,5 do objeto. Pensando nesse mesmo raciocínio, o nosso P' aí, né? Que é a distância que está do orifício até o anteparo, onde vai ser formada a nossa imagem, vai ser 0,5 P2, que é a nossa distância aí, onde está o objeto. Como a profundidade do anteparo, que é o P', não muda, eu vou igualar, ó, esse P' aqui com esse P' aqui. Vai ficar, ó, 0,5 P2 vai ser igual a 0,05 P1. Como ele quer a relação entre P2 e P1, eu vou passar o P1 para cá, dividindo, e o 0,5 para cá, dividindo, como se estivesse fazendo em cruz, né? Ó, ficar P2 por P1 vai ser igual a 0,05 dividido por 0,5. Essa relação aqui, nessa divisão, vai dar aí 0,1. Ok? No exercício 5, ele vai trazer aí também essa ideia de câmara escura, só que agora ele tá relacionando isso com o olho, né? Então, ele fala aí que a gente tem um adesivo de 6 milímetros. Ele fala que essa distância aqui, onde está o adesivo até o orifício aqui, que é o nosso cristalino, vai ser aí de 3 metros. Ficou ruim aqui meu desenho, mas até aqui, ó. O globo ocular aqui vai ter 20 milímetros, né? E ele vai querer aí o tamanho da imagem que é formado na retina. Então, a gente tem lá, ó, a imagem pelo objeto vai ser igual à profundidade lá, né, do nosso olho pela distância que está o objeto. Então, a imagem aqui, o tamanho do objeto é 6 milímetros, eu vou deixar em metros, porque é mais fácil que ele tá trabalhando com metro, milímetro, depois no final a gente passa para milímetro de novo, tá? 10 a menos 3. Isso aqui vai ser igual a nosso pelinho aqui, que é o 20 milímetros. Vai ficar 10 a menos 3 também, né? Que eu tô passando tudo para metro aqui, para não confundir com esses 3 metros aqui. Ou passa 3 metros para milímetro, tá? Dividido por 3. Então, fazendo aqui em cruz, que a gente vai ter 3i, vai ser igual a 120 vezes 10 a menos 6. Isso tá em metros, tá? A menos 6. Passa dividindo, o i então vai dar, ó, 120 dividido por 3 vai dar 40 vezes 10 a menos 6 metros. Só que a resposta tá em milímetros. Então, vou ajustar aqui, ó, o 4 vai ficar 10 a menos 5, e milímetros é 10 a menos 3. Então, isso aqui é a mesma coisa aqui, 4 vezes 10 a menos 2 milímetros. Tá? E isso tá lá na alternativa C de coração. Então, nós vamos fazer o exercício 6, por fim aí, né? Que vai trabalhar um pouquinho com essa ideia de sombra. Então, tem um edifício lá localizado no shopping de São Luís. Ele vai falar que a sombra que é projetada por esse edifício é de 80 metros. E existe um homem de 1,80 m que projeta uma sombra de 3,20 metros. E ele quer saber com essa relação qual a altura do prédio. Então, se a gente esboçar aí, né, essa relação, a gente tem, por semelhança de triângulo, que a altura do prédio dividida pela altura aí do homem, que é de 1,80 m, né?
vai ser igual, como tá tudo em metros, já vou pôr direto, ó. A altura do edifício dividido pela altura da pessoa. Se a gente fizer em cruz aqui, ó, vai dar 3,2, a altura aí do prédio, vai ser igual a 144. Se eu passar 3,2 dividindo, opa, vai ficar 144 dividido por 3,2. E isso aqui vai dar, então, 45 metros. Então, a altura desse edifício é de 45 metros. Que é a alternativa aí, C, de coração também. Essa aula tá uma aula apaixonada. E, por fim, nós vamos falar de mais dois princípios aí de propagação da luz, que é a reversibilidade dos raios de luz. Então, se ele faz um caminho aí, ele pode voltar neste mesmo caminho, né? Como mostra aí a figura A e a figura B. E a independência entre os raios luminosos, um raio não interfere no outro, eles são independentes, né? E a gente pode ver, como no exemplo da figura, provar esse princípio de independência quando a gente usa canhões de luz, né, num espetáculo para iluminar diferentes partes do palco. Ok? Espero que vocês tenham aproveitado a aula de hoje, uma aula um pouquinho mais extensa, mas que deu pra gente discutir alguns conceitos que não são conceitos difíceis, a gente só tem que prestar atenção, né? Esses conceitos estão lá nas páginas 229 a 233, lá do livro de casa, lembrando que é o livro 2. Eu vou deixar como tarefa os exercícios de 1 a 3, do Revisando, e o 13 e o 14 dos propostos. Façam com muito carinho e atenção. Um beijo, bons estudos, até a próxima. Eu deixo aqui uma tirinha da Mafalda, né? Esse solzinho bacana que a gente tá tomando aí já iluminou vários dos nossos pensadores. E, para não perder o costume, nosso coraçãozinho, já que vocês não estão me vendo, mas o coração tá aí, tá? Um beijo com muitas saudades.